A questão número 5 é outra questão fácil que pede aqui área. E a princípio ela até assusta, porque ela tem assim, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Tem umas questões que são com figuras que ficam aumentando, aí ele pede alguma coisa da figura número 57. Mas não é isso, é só da figura 4 mesmo que ele pergunta. Ele quer saber a área, né? Olha só. Esmeralda tem 4 folhas quadradas iguais de lado 20 centímetros, como essas aqui. Ela cola uma folha sobre a outra, fazendo um vértice da folha de cima coincidir com o centro da folha de baixo, de modo que os lados da folha de cima sejam paralelos aos lados das folhas de baixo, conforme as figuras 1 e 2. Então vamos entender o que aconteceu aqui. A folha de baixo, a folha de cima foi colada de tal forma que tem uma coincidência entre esse vértice da folha de cima e o centro da folha de baixo. Além disso, você tem que ter um paralelismo. Esse lado tem que ficar paralelo a esse, e é claro que esse lado vai ser paralelo a esse. Você cola desse jeito. Aí você repete o procedimento, né? Olha só. Ela continua fazendo isso até colar as 4 folhas conforme as figuras 3 e 4. Então ela colou a terceira folha, respeitando o mesmo princípio. O vértice da nova folha vai coincidir com o centro do quadrado de baixo, né? Da folha de baixo. E aqui a mesma coisa. Essa última vai ter o vértice dela coincidindo com o centro da folha de baixo. Qual é a área da figura 4? Olha só. Isso aqui tem uma maneira muito rápida de fazer. E uma maneira intuitiva, porque olha só, aqui você pode prolongar essas linhas aqui, ó. Quando você faz esses prolongamentos todos, você vai ficar com vários quadradinhos iguais a esses originais aqui, ó. Aqui, na primeira figura, você vai ter 4 quadradinhos menores, como esses aqui. Quanto que é a área de um quadradinho desse? Se o lado do quadrado tem 20, então o lado desse quadradinho é 10. Então, a área de um quadradinho desse é 10 vezes 10. É 100 centímetros quadrados. Só que aqui você tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é só você pegar a área de um quadradinho desse. Ó, esse mesmo quadradinho, ele está aparecendo aqui nessa figura, ó. Ele daqui veio para aqui, né? Ele e todos esses outros aqui. E quantos quadradinhos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então é só você multiplicar isso aqui por 12. Então, 100 centímetros quadrados vezes 12, isso aqui vai ficar 1.200 centímetros quadrados. Que é essa resposta aqui. Agora, essa história de prolongar essas linhas, isso aqui faz sentido? Claro, intuitivamente está correto. Mas assim, qual seria o argumento matemático para isso aqui ser válido? Eu vou mostrar com quadradinhos aqui, olha só. Ó, você tem o primeiro quadradinho. Eu não vou botar inclinado assim não, vou botar assim, tá? Olha só, você tem aqui o primeiro quadradinho. Aí você quer colocar o segundo quadradinho por cima. Aqui você vai ter 2 dificuldades. Primeiro é achar o centro. Você tem que estar exatamente em cima do centro do outro. E outra coisa, tem que ser paralelo, não pode ficar torto assim. Então, para você ter mais facilidade de achar o centro e de colocar ele paralelo, você pode fazer o seguinte, marca o centro e traça aqui uma paralela e outra paralela, paralelas aos lados do quadrado. Aí você vai ter isso aqui, ó. E aí vai ficar fácil você colocar um quadradinho por cima, bastando encontrar aqui o centro.
Ó, encontrou o centro aqui e você alinha os lados do novo quadrado com essas linhas aqui que você já fez no quadrado de baixo. Aí fica fácil posicionar do jeito certo, né? E, aliás, que tal fazer todos os 4 quadrados assim? Então, fazendo essas mesmas marcações em todos os quadrados. Você vai ter o segundo em cima do primeiro, o terceiro em cima do segundo, finalmente o quarto em cima do terceiro. Então, você está vendo aqui 12 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E cada quadradinho desse, quais são as medidas dele? Olha aqui, já que passa pelo centro, isso aqui é a metade do lado do quadrado maior. Então, se isso aqui vale 20, isso aqui vale 10. Então, a área de cada quadradinho desse é 10 vezes 10, é 100. E aí, como você tem 12 quadradinhos, né? Essa história de alinhar, passando pelo centro, com essas marcações, você não precisa pensar nisso na hora da prova. Mas isso é o que justifica essa operação aqui que você fez de prolongar as linhas, de completar as linhas todas, né? Ela está certa, faz sentido, por causa dessa explicaçãozinha aqui dos quadradinhos que eu mostrei, tá? Então, 1.200 centímetros quadrados, resposta correta, letra A de alfa.